Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês que estão chegando. Irmãos, assim ó, aqui, esse lugar é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, amém? Irmãos, tem lugares aqui, ó, acho que tem alguns lugares aqui, o pessoal que está procurando lugar aí, ó, estão colocando mais algumas cadeiras lá no fundo, lá tem lugar aí para sentar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O nosso povo aqui, irmãos, o nosso povo aqui, a gente chegou aqui, irmãos, a gente não chegou aqui perfeito, a gente não chegou aqui tudo arrumadinho, a gente chegou aqui, sabe, tem várias pessoas que chegaram aqui e eles não estavam muito legal, chegaram aqui, estavam com a vida um pouquinho desalinhada, vivendo umas coisas meia doida aí, e nós zelamos muito por uma questão assim, irmãos, a gente zela muito, aí vocês viram que tem vários cursos que vão, várias pregações na real, né? Essa palavra curso assim, ela não fecha muito com a gente, várias pregações, vários ensinos, relacionados à questão família. Então tenha paciência conosco, não venha nesse ambiente, nesse lugar, buscar pessoas perfeitas, 100%. Você não vai encontrar isso, irmãos. Você vai encontrar aqui nesse ambiente, a equipe nossa ministerial, a gente estava em reunião terça-feira, e eu estava olhando, irmãos, o jeito que esses caras chegaram aqui, os caras chegaram feridos, chegaram machucados, chegaram maltratados. Teve gente que até apanhou, que estava na reunião ali, que apanhou mesmo, estou falando, apanhou na real mesmo. Estava ali conosco ali. Pessoas que, sabe, foram escorraçadas. Irmãos, e não estou falando aqui por uma questão de voltar para o passado, não, mas é de olhar para o futuro, com uma perspectiva e com um olhar daquilo que Deus tem feito e se alegrar com os feitos do Senhor na vida desses irmãos. Então, só para tu entender assim a nossa comunidade aqui, a nossa família, eu já falei para vocês aí, tinha gente que veio para cá, não era casado, era tudo bagunçado, tinha 3, 4 pessoas aí enroladas aí fora, hoje os caras estão com a vida, eu estou falando de igreja, né? E aí a gente começa a pregar, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, declare comigo assim, a palavra de Deus é viva, é eficaz. E ela penetra, irmãos, no profundo e no escondido, irmãos. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Só que para a glória de Deus, esses caras que estavam com a vida tudo bagunçado, mulheres com a vida tudo bagunçada, hoje eles estão aqui sentados. Hoje eles vêm aqui, eles abrem um culto. Hoje eles vêm aqui e eles se colocam à disposição para varrer um chão. Hoje eles se colocam à disposição para cuidar de um banheiro. Hoje eles colocam-se à disposição para ajudar na obra, naquilo que está sendo construído. Hoje eles se colocam à disposição. Irmãos, tem gente casando aqui que falou que não queria casar na vida. Tem irmãos aí que estão se juntando aí, juntando os pila. Juntando, sabe? Tu dá quanto? Tu dá 5. Tá, e quanto que tu dá? Tu dá 10. Tu dá quanto? Dá 50. Vamos comprar lá, vamos comprar. Irmãos, fazem um salsichão e sabe, e estão celebrando, sabe o que? Casamento. Então eu quero falar para vocês que vocês precisam ter essa ciência do meio onde vocês estão. Tem pessoas aqui, homens e mulheres, que viviam na prostituição, irmãos, e hoje estão vivendo, sabe o que? Uma vida de santidade. Os caras estão se consagrando mais do que eu. Eu resumo isso para vocês, isso é o poder do Evangelho. Mas se tu entrou aqui para olhar, para ficar acusando, apontando o dedo com perfeição, se tu é uma pessoa perfeita, eu vou te dar uma boa nova para ti: o teu lugar é o céu, teu lugar é o céu, teu lugar é o céu, teu lugar é o céu. Vocês pensam que eu, no início da minha caminhada, eu era 100%? Não era não, irmãos. Vocês pensam que Rafael aí era 100%? Não era não, irmãos. Se fosse 100%, tinha chegado aqui de asinha.
Vocês pensam que o Clayson era 100%? Não era não. O William então, irmãos, pensam que era 100%? Não era não, irmãos. Só que aprove a Deus nos reunir aqui, nós sentarmos aqui, nós aprendermos a palavra, nós mergulharmos na palavra, abrimos nosso coração para o Senhor, e o Senhor tem feito em nós, e tem feito através de nós. O Senhor, Ele tem trabalhado em nós, através da sua palavra, que é viva e é eficaz. Se nós tivermos esse entendimento, a gente vai poder olhar para o lado agora e dizer assim, ó, irmão, fala aí, pode falar, bota um house na boca completo e diz assim, ó, irmão, aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, apaixonadas por Jesus. É simples, irmãos. Não tem perfeição aqui, irmãos. Os guri tudo tem que arrumar uma coisa, arrumar outra, tem que ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas eu preguei esses dias, o pecado é algo que é nojento e pegou a rema, pegou a palavra aí. Pecado é algo que é nojento e asqueroso. Nós não podemos ter essa vida de pecado. Mas os nossos guerreiros aqui, irmãos, tem cara de angelical, mas é Alexandre casado com a Angélica. Tá tudo certo, irmãos. Tem cara de angelical, irmãos, mas tá sujeito às mesmas lutas e tentações que eu e que você. Então a gente está no processo, entendeu? Você consegue entender? Então não aponte o dedo, chega lá e dá um abraço. E às vezes vai falar pro cara, ei Jonathan, te converte, macho velho. Vem cá, te dá um abraço aqui, te converte, cara, tá fazendo coisa errada aí, rapaz. Ô Lete, te converte. Ô Elvio, te converte, homem. Ô Miriam, te converte. Ô Elcio, te converte. Alessandra, te converte. Volta a tua vida para Jesus. Às vezes nós vamos ter que fazer isso, irmãos, porque isso é ser igreja, mas nunca apontando o dedo, sabe? Esse não é o nosso papel. E dentro desse contexto, irmãos, quero falar algo para vocês aqui, sobre alguns males que a gente tem visto nos últimos tempos, em algo que tem um nome tão precioso, que se chama igreja, mas que nós já fomos avisados através dos textos bíblicos, e você já pode abrir aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 4, está chamando o papai, eu acho, está chorando lá. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo número 4. Aqui nesse texto aqui, se nós formos lermos aqui, nós vamos perceber uma carta, um contexto histórico aqui, uma carta onde o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, o jovem Timóteo, em aproximadamente 64 depois de Cristo. Uma carta que é escrita para que haja entendimento relacionado às falsas doutrinas, a forma como que se devia se enfrentar as falsas doutrinas. Fala sobre a perseverança para com o culto público, e de como estruturar, de como orientar uma liderança que seja uma liderança bíblica e adequada na igreja. Então esse seria um contexto aqui desse texto, dessa carta, ou melhor dizendo. E o foco, a essência aqui da carta, ela envolve o quê? Cuidado, vigilância, força e compromisso, irmãos. Cuidado, vigilância, força e compromisso. E dentro desse contexto existem alguns objetivos aqui, irmãos, que nós podemos destacar, que é como compreender a apostasia e as influências dos falsos mestres.
e de como perseverar, continuar na verdade da fé e a prática cristã, porque nós somos chamados para viver o que a Bíblia diz, viver o que a Bíblia nos orienta, viver o que a Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. Fechado, não se escandalize, é um livro, mas aberto a gente crê o quê? Que é Deus falando conosco. Então, quando nós começamos a ter esse entendimento e ter essa mentalidade, nós vamos ler aqui nesse texto, 1 Timóteo capítulo número 4, verso número 1, o texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. E aqui, irmãos, quando fala nos últimos tempos, a gente precisa entender algo aqui só para nós iniciarmos. É a questão de que, da definição, que aqui refere-se, biblicamente falando, refere-se ao período atual entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Porque se nós ficarmos divagando aqui e dizermos assim, aqui está falando sobre os últimos tempos, tem pessoas que elas usam o argumento, tem pastores que pregam, usando o argumento, ainda não estamos no tempo do fim, então nós podemos fazer o que nós queremos, nós podemos viver ao nosso bel prazer, mas não é essa a orientação bíblica. Quando o texto fala aqui sobre últimos tempos, a gente precisa entender que refere-se ao período atual entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Só que esse período aqui, irmãos, ele é marcado por desafios espirituais e por muitos enganos, que nós precisamos, nós que estamos aqui, eu e você, que estamos aqui sentados nessa noite, escutando a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. Porque aqui fala sobre o que, irmão? Sobre a necessidade da gente entender o que está acontecendo. Entender o tempo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tem muito engano, irmãos. Tem muito engano nas plataformas. Tem muito engano, eu falei no último culto, tem muito engano nas lideranças. Tem muito engano nas pessoas que estão dizendo que querem cuidar de nós, mas na real, a maioria delas, elas querem nos dominar. E nós somos chamados biblicamente, compreendendo a palavra de Deus, para viver em liberdade de vida. Só que essa liberdade, ela não é uma liberdade que me proporciona uma vida de libertinagem. É uma liberdade mediante ao que os conceitos, os preceitos da palavra de Deus orientam. E esse tempo, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, entre a primeira, a vinda do Senhor, e a segunda, a volta do Senhor para buscar a sua noiva, a gente começa a perceber um aumento, irmãos, da questão das heresias, um aumento na questão da apostasia, e a questão dessa igreja apostata, que nega a sua fé, que está sendo ensinada de uma forma que nós estamos caminhando a passos largos para Jesus voltar, e nós vemos muitas pessoas que estão dentro de prédios ficarem, irmãos. E nós precisamos, acho que faz mais de 15 reuniões que nós tivemos aqui, eu falei que nós precisamos andar e bater no nosso peito com convicção de fé, irmãos, com convicção de salvação, de andar pelos lugares de cabeça erguida, sabendo assim, irmãos, a gente está batizando pessoas aqui que tinham vida completamente tortuosas. As pessoas chegam aqui, elas chegam confessando o pecado, confessando suas mazelas. As pessoas chegam rasgando o coração. Por quê, irmãos? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo da verdade. Aí a gente vê às vezes a atitude das pessoas, e quando elas saem dali, elas dizem, eu preciso consertar a minha vida. Tem os irmãos agora que eu me lembrei, tem os irmãos agora que estão
proporcionando casamento toda hora. Ontem de noite eu vi um pedido de casamento. Foi ontem de noite, eu acho, que me mandaram a mensagem. Foi ontem de noite, me mandaram. De casamento, de quem? De uma pessoa que se batizou aqui agora esses dias. Aí eu vi o vídeo, a pessoa falando: eu errei muito contigo no passado, mas eu estou aqui, ainda com um balãozinho rosa, o balãozinho vermelho, irmãos, com o pedido de casamento. Chega aquele homem, sabe, todo constrangido, sabe, todo constrangido, chega assim e diz: eu errei no passado, mas eu estou chegando aqui agora para falar para ti que eu errei muito, mas... E aí ela queria falar, ele: não, deixa eu falar agora. É lindo de ver, irmãos. Deixa eu falar agora. E aí quando vê, ele diz assim: eu quero te pedir em casamento, sabe? Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Isso aí não depende de nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos. Mas precisamos entender, compreender que tem muita coisa acontecendo, muita apostasia, muita heresia, muitos argumentos nos tirando para fora, nos lançando para fora do que a palavra diz, daquilo que o Senhor nos orienta. Mas nós precisamos entender a necessidade de nós estarmos vigilantes, irmãos, de estarmos alerta para os sinais de engano, da apostasia na igreja e no mundo. Nós precisamos entender os sinais, irmãos. Só que nós não vamos entender os sinais se nós não começarmos a nos despertar de ler a palavra. Irmãos, olha só os homens que estão aqui. Quantos homens tem aqui? Os homens que estão lá naquele grupo juntamente comigo lá, que eu mando mensagem para vocês, por favor, essa semana vai ser a semana que nós vamos ler o livro de Mateus. Amém? Vem junto, né? Os homens da Ágape, eu vou falar lá para vocês, só mandar uma mensagem, ó. Aí nós vamos chegar no próximo culto aqui, o pregador que vai estar aqui, ele vai falar assim, ó: já leram o livro de Mateus? A gente vai dar amém, né? Irmãos, o livrinho dela, assim, ó, coisinha assim, irmãos, vida prática. A gente precisa ler o livro de Mateus, a gente quer mudança de vida, quer mudança de comportamento, quer mudança na nossa casa. Agora eu vou fazer uma pergunta para as mulheres, as irmãs que estão aqui, amém? Irmãs, as que são casadas, as que moram na casa onde tem pai, onde tem marido, onde tem filho, eu não sei. Vocês não querem um marido melhor, um filho melhor, uma pessoa que esteja te amando mais, sim ou não, amém ou não? Ali, ó, bem fraquinhas. A gente quer, irmãos, eu quero, sabe, que a Alessandra, ela, sabe, ela me ame dia após dia cada vez mais. Eu sei que ela quer o mesmo, irmãos, mas se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus, irmãos, entendendo o que a Bíblia diz, compreendendo, Mateus, o que a Bíblia diz, nós vamos se reunir só para comer aquela lasanha gostosa. Essa semana, cara, quebrou tudo lá com a lasanha. E o arroz de alho poró, risoto, meu Deus do céu. Gente, todo mundo convidado. Mateus e Jenny fazem um negócio assim, um absurdo, irmãos. Irmãos, eu me servi 3 vezes, eu fiquei com vergonha na casa deles. Eu tinha comido um pãozinho antes de sair de casa. Mas o nosso propósito não é se reunir só para comer. O nosso propósito, quando nós nos reunimos, é termos a mentalidade que o nosso maior elo de ligação, ele continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Só que a igreja apostata, ela está perdendo, na real ela está ganhando força em meio a um povo que diz que se chama igreja. E nós precisamos estar alertas, irmãos. E um exemplo prático, sabe aonde está, irmãos? É que nós temos, mas precisamos melhorar o engajamento de pessoas que querem estudar a palavra para se fortalecer, para compreender e defender a sua fé, irmãos. Pessoas que querem estar engajadas, sabe? Eu vou estudar a palavra de Deus. Não, mas eu não consigo ir na terça-feira. Eu não vou na terça-feira, mas eu não vou deixar de estudar a palavra no dia que se chama hoje. A igreja, ela precisa despertar
para o estudo da palavra, para a meditação da palavra. Hoje nós temos muitas ferramentas, e elas são boas ferramentas, mas no passado, no teu avô, não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Aí o que eles faziam? Eles tinham que ficar folheando Bíblia e lendo Bíblia horas e horas. Hoje eu fiquei lá a tarde inteira, parte da manhã, folheando Bíblia, horas e horas. Eu não quero ferramenta, eu quero pegar, eu quero ir para a Bíblia. E eu queria saber o que quer dizer cada palavra. E eu disse, eu quero voltar lá atrás. Que aqueles caras, eles não tinham ferramenta, mas tinha algo que eles tinham unção, eles tinham a vida de Deus. Eles eram apaixonados pela palavra de Deus, eles eram apaixonados por ganhar vidas. Só que hoje a gente tem muita ferramenta. O que aconteceu? Com muita ferramenta na mão, a gente largou a palavra de Deus. A gente tem sempre uma desculpa, a gente tem sempre um argumento, irmãos. Mas nós precisamos entender o que significa esses últimos tempos. A apostasia é a negação das doutrinas essenciais. Irmãos, olha só, o texto diz: alguns apostatarão da fé. O abandono das doutrinas essenciais do cristianismo, como o que, irmãos? A Trindade. Eu estava falando com o irmão Douglas, nós estávamos conversando sobre algumas músicas, canções, algumas coisas que nós cantávamos no passado, das pessoas que não acreditavam no Senhor, que não acreditavam no Espírito Santo, e a gente achava que estava certo, irmãos. Existem algumas questões que nós precisamos pontuar, e nós não podemos negociar. A questão da Trindade é doutrina essencial, a divindade de Cristo é doutrina essencial. A sua morte expiatória, o Felipe estava cantando aqui, Jesus. Nós não podemos estar nesse ambiente aqui e negociar essa questão das doutrinas essenciais. Quando se fala sobre a ressurreição do Senhor, a gente precisa entender a justificação, irmãos, que é algo que é pela fé. A salvação, irmãos, que é pela graça. Mas nós queremos estar inseridos em algo que a salvação, ela é por obras. Aí nós queremos, irmãos, nós queremos fazer obras, mas nós não queremos ser salvos mediante a graça de Deus. Aí nós olhamos aqui, vou jogar contra agora. Aí a gente olha, eu vou participar desse negócio que estão comprando um terreno, porque, sabe, eu ajudando com esse tal de terreno aí, sabe, a minha vida ela pode... Não, irmão, não é assim, irmão. Não é assim, não ajuda, não precisa querer sonhar junto sobre essa questão do terreno, mas precisa ter uma vida reta mediante o que a Bíblia diz. Tem que estar preparado sobre essa questão da apostasia. Não é pelo valor, irmãos, não é. Vocês viram o que o Luciano falou? Pode escutar o Luciano. O nosso Deus, declara comigo assim: o nosso Deus, declara com fé, o nosso Deus é o Deus da provisão. Vocês viram o que o Luciano falou? Falou que tinha um valor de 350, me ajuda, 160, 70, 70, e o outro ele falou que é o quê? Não, ele falou R$4. Vocês pegaram? Falou ou não falou? Vocês viram? Ajuda com o valor de R$4, irmãos. Nosso Deus continua sendo Deus da provisão. Não deixou faltar nada nessa casa até hoje. Não é pelo valor que a gente está falando aqui, irmãos. Não é questão de valor. É questão de posicionamento e fidelidade com Deus. Só que a gente está com o coração disponível e aberto para quê? A gente investe em tantas coisas. Quando se fala em investir nas coisas que são concernentes ao reino de Deus, agora tem uma casa para construir dos irmãos que estão sem casa. Aí fala para ajudar com R$4, ninguém quer ajudar. Não precisa ajudar, o Deus da provisão. Ele manda os pássaros, ele manda os corvos. Ele manda lá e, sabe, vem batendo asa e traz de tudo. Né, James? Madeira, James, falei, James, vê o valor da madeira aí, vende para nós, madeireira justa, fazer uma propaganda, né? Madeireira justa, aí vende aí, vê qual é que é o valor, e coloca o valor, falo para ti, né? Aí ele, não, pastor, deixa que isso aí é comigo. Eu disse, rapaz, não é contigo nada, deixa que nós vamos resolver por aqui, tá tudo certo, deixa que isso aí é comigo. E aí nós ficamos brigando, irmãos, porque eu disse, cara, tu não vai pegar a minha bênção, tu não vai roubar a minha bênção. Nós vamos resolver por aqui.
Não, mas é porque essa aí é comigo, o senhor só prega e eu vendo, ele falou. Eu disse, quê? Não, sim, o senhor é da palavra, o senhor prega e eu vendo, porque eu sou do comércio. Eu disse, que cara abusado, cara. Deus, pega esse cara, Deus, falei. Pega esse cara, bota lá 500 clientes lá que ele não dê conta, Deus. Pega esse cara. E aí eu recebo a mensagem, já está tudo resolvido. E aí, não foi eu e não foi ele. Não foi Paulo nem João. O Senhor veio com a provisão. Vocês conseguem entender, irmãos? Não é por valor, não é por valor, mas é por disponibilidade de coração, irmãos. E no meio disso tudo tem os abusadores, que gostam de chegar aqui às vezes e, ei, cara, segue a tua turma, eu falo. Eu nem te conheço, cara, o que tu quer? A Bíblia manda ser com o órfão, com a viúva e com quem? A Bíblia não manda ser com o abusador, com o provalecido. A gente falou em ajudar porque são pessoas que estão trabalhando, que estão no rala. Não é aquele que está aqui, ó, só de boa. Não, são pessoas que querem trabalhar. São pessoas que, sabe, que querem ralar. Só que nós temos que, irmãos, nós temos que estar com os nossos olhos, temos que estar com o nosso entendimento muito focado no Senhor. Porque esse texto, quando ele fala que alguns apostatarão da fé, envolve, irmãos, verdadeiramente essa renúncia, esse abandono da doutrina essencial. E nós não queremos fazer algo para, guarde isso, não faça nada para adquirir salvação. Faça a obra porque você tem convicção de salvação. Tanto é que no último culto eu falei, nós não estamos aqui para celebrar o quê? O teu dom, mas o que nós celebramos aqui nessa casa, eu tenho falado para os coordenadores, nós vamos celebrar é o teu coração. Como está teu coração, homem? O que está batendo aí dentro? O que está queimando aí dentro? Como é que está o teu coração, minha irmã? O que está batendo aí dentro? O que está clamando aí dentro? Eu falei agora, nós estávamos conversando ali, eu disse, essas gurias não eram para estar aí, entraram no meio do espaço vazio, irmãos. Só que não existe espaço vazio, o irmão Elvio falou aqui. Não existe espaço vazio. Quando dá um espaço vazio, alguém entra. Eu abri um espaço aqui, irmãos, o Felipe entrou. E nunca mais saiu até hoje. Era para mim estar aqui ponteando o violão, ó. Jesus. Na 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 dos perdoar. Era para mim estar aqui, irmãos. Aí o Felipe sempre, eu ensinei aquele barba branca, eu ensinei ele, irmãos. Eu disse para ele, cara, tu esteja sempre preparado. Quando der uma piscada assim para ti, se piscar o olho, dizer assim para ti, vai ali, pega o violão, compartilha uma palavra. Vai ali, canta uma canção. Mano, tu entra com os dois pés. Cara, tu vai com os dois pés, tu dá a tua vida ali, cara, quando tu tiver uma oportunidade, porque nem sempre nós vamos ter as oportunidades. Eu ensinei ele, eu falei para ele, cara, eu passei por muitos lugares e eu não tive a oportunidade de falar do amor de Deus, os caras calaram a minha boca. Então quando tu tiver uma oportunidade, irmãos, e eu deixei um espacinho vazio, o cara me pegou esse pau velho desse violão aqui, irmãos, pegou o violão e veio e tocou, deu 1, 2, 3 acordes, até agora, irmãos. A Alessandra dá risada e fala para mim às vezes, né? Tu viu? Não existe espaço vazio no reino de Deus. Sabe o que acontece lá dentro de mim, irmãos? Eu celebro. Porque eu sei que eu vou correr, mas vai ter gente aqui que eu sei que vai voar, irmãos. Eu tenho convicção que tem. Fale para quem está ao seu lado, eu creio que você vai voar. Só que não há voo sem posicionamento. Não há voo sem convicção. Não há voo sem revelação do que a palavra diz. Aí é um caminhar em passos lentos. Aí é uma inércia.
E aí nós estamos lutando contra a apostasia, porque alguns apostatarão da fé e vão abandonar as doutrinas essenciais, e a consequência relacionada à negação dessas doutrinas compromete a integridade da nossa fé, irmãos. Que às vezes a gente acha que é, mas na verdade a gente não é, porque a gente abandonou as doutrinas essenciais. Só que a gente precisa ter compromisso, irmãos, com a verdade, reafirmar e ensinar as doutrinas fundamentais para proteger a fé de quê? Da corrupção. Nós somos chamados para proteger a fé da corrupção mediante aquilo que nós estamos aprendendo da palavra, para que nós não venhamos apostatar da fé, negar a nossa fé. E hoje em dia, irmãos, a gente está negociando assim, de uma forma muito sutil. Hoje é uma nota, hoje é um troco, hoje é uma palavra, sim, sim, não, não. Hoje é uma atitudezinha, assim. Hoje é sabe? É uma olhadinha, meia torta, assim, irmãos. Eu falo para vocês, não vale a pena isso aí, irmãos. A gente precisa ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, para proteger a integridade da nossa fé, e não comprometer tudo aquilo que você tem construído, que nós temos construído até agora. Pergunta para quem está ao seu lado, você está entendendo? O texto fala ali, alguns apostatarão da fé, porque obedeceram a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E a palavra obedecer, no dicionário, ela significa se submeter a outro. E quando fala aqui sobre espíritos enganadores, eu posso perceber falsos mestres que propagam doutrinas errôneas, inspiradas verdadeiramente por espíritos enganadores. E preste atenção aqui, esses mestres, eles podem influenciar, irmãos, líderes e crentes desavisados. Por isso da luta para que nós venhamos a nos tornar o quê? Pequenos Cristo. Por isso a luta para te chegar num ambiente, chegar num lugar, e as pessoas olharem para ti e dizer assim, esse cara é cristão. Não apenas crê, mas ele é cristão, ele é pequeno Cristo. Por isso desse desafio, por isso desse desespero profundo que nós temos, relacionado a levar você a esse comprometimento, a essa mentalidade. Porque esses falsos mestres, infelizmente, eles têm influenciado líderes e crentes desavisados. Irmãos, está na Bíblia, eu estou tentando aqui, eu estou aqui no capítulo, no versículo de número 1, irmãos, capítulo de número 4, eu estou no versículo de número 1, nós poderíamos virar à noite falando sobre isso aqui, eu escrevi tanto, não vou poder compartilhar com vocês tudo aqui, mas eu escrevi tanto sobre isso, irmãos, mas nós precisamos estar atentos, irmãos, para sermos uma igreja bíblica verdadeiramente. E a igreja, ela anda pela cidade de Santa Maria. A igreja somos nós andando aí por essa cidade, irmãos. Nos reunimos aqui no final de semana para cultuar, para levantar as mãos, para dar aleluia, glória a Deus, comer lanche na cantina. Irmãos, a cantina é lá, irmãos, não vai lá, irmão. A gente se reúne aqui, irmãos, tudo isso é bom, mas quando a gente sai na semana, se tem um homem aí do teu lado, já fale para ele assim, eu creio, fala para o homem que está do teu lado, eu creio que essa semana você vai ler o livro. Qual livro? Os guri vão ler.
Os guri vão ler o livro de Mateus. Os guri vão ler. A genealogia tem uns que eu sei que não vão entender nada. Até eu acho que não vou entender muita coisa. Mas depois que entrou no capítulo de número 2 ali, tu vai ver que já vai começar a clarear as coisas. Depois no 3 tu vai começar a enxergar. No 4 tu vai estar num desespero profundo. Depois do 5º, do 6º em diante, aí a minha dica para ti, aí tu já começa a colocar em prática. Eu sei que o Espírito Santo vai ministrar com vocês. E as irmãs, se quiserem participar, pega o livro de Mateus também. Eu sei que elas vão responder bem fraquinho, Leite. Tu tá fazendo assim, ó. Pega os dentão aí, ó. Tu tá fazendo assim, ó. Eu sei que vai ser bem fraquinho, mas... Ó. E as irmãs, se quiserem, elas podem participar também. Amém? Amém! Vamos. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar aferramentados sobre essa questão das influências de espíritos enganadores, espíritos de demônios. Satanás ele é descrito, irmãos, como o pai da mentira em João 8, 43, ali até o 45. E os falsos mestres, eles agem de acordo com suas mentiras e enganos. Para isso, irmãos, nós precisamos orar, e você também está convidado para quando chegar no nosso culto aqui, das 6 até as 6h15, tem oração. O pessoal fica aqui na frente, fica aí na cadeira, mas fica por aí, levanta tuas mãos e começa a falar com o Senhor. Irmãos, tu não sabe o que orar? Começa a conversar com o Senhor. Tu não sabe o que dizer? Começa a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, me ensina a te amar, a te conhecer, Senhor. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, sabe? Eu quero te conhecer melhor, eu quero conhecer melhor a tua palavra. E vai falando, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo ele vai te capacitar. Eu creio que o Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca. Mas precisa haver um dispor do teu coração. Então das 6 às 6h15 o pessoal já está aqui orando. Os que estão envolvidos ministerialmente aí, os que fazem parte de ministério, eles já vêm para cá às 6, 6h15, e a gente já começa a orar. Das 6 às 6h15, você já vem para cá e já começa a orar. E uma das orações que nós vamos fazer, eu estou liberando um monte de coisa para vocês aqui hoje, irmãos. Uma das coisas e um dos motivos que nós vamos orar é para que o Senhor ele venha nos dar o quê? Discernimento, irmãos. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos buscar discernimento espiritual. Nós precisamos buscar no Senhor desenvolver um discernimento apurado, irmãos, para identificar e rejeitar os falsos ensinos. Porque a gente começa a comer qualquer coisa. A gente começa a se alimentar de qualquer coisa e a gente acha, ai, tá legal. É parecido, viu? É parecido. Esses dias eu fiquei sabendo uma notícia que eu fiquei muito triste. De uma menina uma mulher que eu conheci, uma amiga de muitos anos atrás, que ia na igreja, mas ela só ia na igreja, irmãos. E hoje ela está fazendo parte de uma seita. E ela olha e dá risada e acha que está tudo certo. Eu olhando para ela assim, fiquei pensando, mas ela não aprendeu nada, ela não entendeu nada, ela não teve clareza. O que aconteceu com essa mulher? Ela só ia lá, ela ia, sabe? Mas e a vida não mudava, o comportamento não mudava, não havia transformação, não havia renúncia, não havia cruz, não havia santificação. Ela ia na igreja, fazia coisas na igreja, hoje está numa seita, irmãos. E se Jesus voltar, irmãos? Está num lugar de engano, num ambiente de engano. E eu fiz a pergunta, mas como que tu está nesse lugar? Como é que tu... Ela, mas é por causa que lá eu estou entendendo. Está entendendo o quê? Está entendendo o quê? Está compreendendo o quê? Se Jesus voltar agora, tu vai para o inferno. E não é por uma placa denominacional, é por causa que está indo em lugares onde fere os princípios da palavra de Deus, irmãos. Quantas coisas, irmãos, a gente já fez na igreja, a gente já se envolveu na igreja. Às vezes a gente quer até ser valorizado dentro da igreja, irmãos. A gente quer ser reconhecido dentro da igreja. A gente quer ser aplaudido dentro da igreja, irmãos. A igreja não é lugar para isso, irmãos.
Igreja é lugar para a gente carregar uma bacia, colocar uma toalha no ombrinho, lavar os pés uns dos outros. Igreja não é lugar para reconhecimento, não. Mas é que os líderes, eles não me reconheceram lá na outra igreja. Eu estou vindo para cá, tu veio para o lugar errado. Aqui ninguém vai te reconhecer, não. A gente não está aqui não para adorar ninguém, para idolatrar você, não. A gente está aqui para servir uns aos outros. Aqui a gente está aqui para limpar o banheiro, para tu usar. A gente está aqui para descascar a batata, para te comer uma salada gostosa. Sabe por quê, irmãos? Aqui dentro não tem posto, viu? Aqui não é quartel. Aqui as pessoas, elas têm nome. Aqui não é lugar de bater continência, não. Bate continência lá fora, por favor, eu te peço. Por quê? Porque aqui nós somos igreja. Aqui nós estamos nivelados, aqui, ó, nós somos todos iguais. Aqui nós somos todos iguais, então não vem aqui bater, não, continência. Às vezes nós brincamos, e aí, como é que tá? Tá bem? Mas aqui não tem hierarquia não, irmãos. Aqui existe decência e ordem. Aqui existe o que? Sabe o que? Eu tenho aqui um título de pastor, sabe? Derramaram um óleo na minha cabeça, pastor, mas meu nome é Elcio. Eu não me ofendo com isso. Tem uns que vêm falando sem educação mesmo, isso aí eu lasco eles. Esse eu lasco eles, porque eles chegam sem educação nenhuma. Mas aqui nós somos todos iguais, irmãos. Sabe por quê? O Jesus que eu amo, o Jesus que nós somos apaixonados, não tinha onde reclinar a cabeça. Foi traído, sabe o quê? Com um beijinho. Já falei 300 vezes isso aqui, porque andava com as mesmas roupinhas dos discípulos. Tanto é que tiveram que dar um beijinho nele. Aquele que eu beijar, esse é o que vocês vão pegar ele. Por quê? Mas qual é que é a roupa dele? Ele não está com uma roupa diferente, ele não é o rabi, ele não é o mestre. Não, é porque ele está com a roupinha igual a dos outros. Jesus andava igual aos discípulos, irmãos. Então nós não podemos querer andar pomposo aqui. Aqui não tem, porque é o doutor, porque é o advogado. Irmãos, aqui nós somos todos irmãos. Fale para quem está do seu lado, aqui nós somos irmãos. Difícil, né? Difícil de falar, né? Difícil. Eu falei hoje pro meu pai lá, eu disse pro pai e pra mãe lá. Irmãos, eu fiquei 20 anos fora de Santa Maria, sem pai e sem mãe. Só por telefone. Não foi fácil, irmãos. Minha mãe me ligava todo dia, me chamava todo dia, mãezinha querida do coração. Como é que tu tá, meu filhinho, isso, aquilo, como é que tu tá? Minha irmã, eu saí muito cedo de casa, era pequena, eu não tive o tempo com ela. Eu disse, agora quando eu posso, eu quero ter tempo com vocês. Agora, quando eu posso, eu quero ser filho. 20 anos não é 20 dias, irmãos, não é 20 meses. Eu estou falando para vocês 20 anos. Sabe por quê? Porque eu já sei, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, ou eu vou para a glória, ou eles vão para a glória. E aí vai ficar, sabe o quê? As boas lembranças, vai ficar a saudade. Então o que eu quero dizer para ti com isso? Você precisa ter tempo, desfrutar com os teus. Tem que morrer, matar tudo que é mazela, tudo que é frescura e ser com os seus. Sabe? E ter um comportamento de que nós como igreja tem um comportamento de irmãos. Você com a sua família tem um comportamento de família. Qual foi a última vez que tu foi lá ver o papai e a mamãe? Qual foi a última vez? Às vezes fica correndo tanto que esquece do papai, da mamãe, esquece dos manos. Tá, mas tu não te dá com o teu irmão? Entendi. Tá, e se o teu irmão vem para cá, o que vai acontecer? E se o teu irmão começa a congregar na Ágape, o que vai acontecer? Não, mas e se o teu irmão... E se Jesus volta, aí tu quer ir para o céu e vai morar com o teu irmão no céu, se ele vem congregar aqui ou vai congregar em algum lugar, tu vai morar, então, no céu tu vai morar num céu e ele vai morar no outro. Eu não consigo entender isso. Porque eu creio no Deus que restaura, o Deus da restauração, o Deus que purifica e o Deus que santifica relacionamentos. Esse Deus é o Deus que nós seguimos, irmãos. Então às vezes vai ter que dar um abracinho, vai ter que dar um cheirinho. A igreja apostata, ela prega completamente diferente. Faz a tua parte e deixa o resto.
esquece esse povo. Não, nós estamos aqui para viver a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja apostata, irmãos, ela vive a falsidade de homens, de mestres, que pregam uma coisa, mas vivem outra. E a hipocrisia e a mentira, elas se manifestam em doutrinas falsas, irmãos. Aí acontece o que? Uma cauterização da consciência. As pessoas se tornam insensíveis às verdades espirituais. E isso é resultante de uma rejeição que homens e mulheres que se reúnem no prédio têm da palavra de Deus. Por isso que eu estou falando para vocês, nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. A mídia propaga muita mentira, irmãos. A mídia propaga uma falsa santidade. Agora a pessoa que está do seu lado você conhece. A pessoa que está dentro da sua casa você conhece. A pessoa que se reúne para comer contigo na mesa você conhece. A pessoa que paga os boletos junto contigo você conhece. Então zele, irmãos, fique com a verdade. Mateus 24:12, estou finalizando aí. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E a palavra iniquidade aqui, ela envolve o que? O desrespeito e negação das leis, dos mandamentos de Deus. Todo desrespeito às leis e a negação dos mandamentos de Deus envolve iniquidade. E a multiplicação da iniquidade, ela leva ao esfriamento do amor e da fé, irmãos. Só que nós precisamos manter o amor, permanecer firme no amor e na verdade, mesmo em dias em que nós estamos vendo e percebendo o aumento da iniquidade. Nós somos chamados para encorajar as pessoas, a prática do amor e a verdade, a fidelidade a Deus, em meio a um ambiente moralmente desafiador, irmãos. Porque nos dias de hoje, ser igreja se tornou desafiador. Porque não se quer mais a verdade. Quer tudo e todas as coisas, mas a verdade, irmãos, ame, se apaixone por pessoas que falem a verdade para vocês. Ame pessoas que vão falar a vocês e até mesmo confrontar vocês com a verdade da palavra. Agora fique esperto, se o Elcio chegar perto de tu para massagear o teu ego. Se eu chegar perto de você, vamos falar bonito, para massagear o teu ego, fique esperto. É só massagem no teu ego hoje, amanhã, cara, ei, aí, qual é que é? Os caras me conhecem aqui, tem gente que me conhece aqui, irmãos. Agora eu estava aqui com o pessoal da mídia aqui, aí eu cheguei para a irmã ali, eu disse: irmão, onde é que tu estava na hora da oração? Tá ativa hoje? Tô só para dar o rec. Ah, tá só para dar o rec, apertar o rec aqui é responsabilidade, por que não veio orar aqui com nós? Tava só o gigante do teu marido aqui, onde é que tu estava, irmã? Vem. E tu, quer só tocar guitarra aí? Ah, tá ali o lindão. Quer só tocar guitarra? Eu estava só observando aqui, ó. Eu sou pastor de igreja, irmão. Eu tenho que detectar aquilo que está impedindo o crescimento da igreja. Eu vi que tu só colocava a carinha para fora e voltava, carinha para fora e voltava da cantina. Mano, eu preciso de ti na oração aqui. Ah, mas é porque eu estava... Não tem explicação. Depois tu vai dar os bem de tudo desafinado lá e tu vai colocar a culpa nos demônios. O culpado não é os demônios, é tu que toca mal. Mas espiritualmente tu vai tocar mal, mas sabe o que vai acontecer? Vai passar pelo filtro. E Deus vai pegar através dessa guitarra desafinada, vai pegar vários aí, ó, porque muitos vão ser libertos através de quê? Do toque da guitarra. É fácil? Não é fácil. Ah, é barbada? Fala, não é barbada. Onde é que tu estava? Vai abrir o culto hoje? Onde é que tu estava? Chegou no horário? Não, cheguei atrasado. Onde é que estava? As crianças. Que criança o quê, rapaz? Eu tenho 3. Tu tem uma. Tu tem 2. Ah, mas eu não tenho filho, a mulher. Para de colocar a culpa nos outros. O culpado é tu.
Chama a responsabilidade e bate no peito e diz, não, eu me atrasei hoje. Irmãos, hoje eu tomei o banho mais rápido. Quando chegar em casa eu tomo banho de novo, tá? O banho mais rápido da minha vida eu tomei hoje. O banho mais rápido. Eu entendi que as minhas filhas tinham que estar aqui, sabe que horas? Saí de casa às 5h15. 10:05, a Manuela disse, pai, tu não vai tomar banho hoje? Eu disse, claro que vou. Como é que eu vou pro culto cheirando a banho de ontem? Ela, pai, mas tu sabe que a gente tem que estar às 5h15 na igreja. O quê? O pai está escrevendo aqui que é 5h15. Como assim? 5h15, pai, a gente falou no almoço. Eu disse, o quê? 5h15 tem que estar lá. Corri para pegar, corri, irmãos. Fui pegar a toalha, peguei a toalha, não vou tomar banho hoje. Sabe quando vem aquele desespero profundo? Mas tu vai sem banho, não, mas meu perfume é bom, vou botar um perfume. Não, mas aquele desespero profundo. Primeiro pecado de... Peguei, irmão, peguei assim, um sabonete. Saí aqui, ó, tá até meio ensaboado. Botei a roupa, minha roupa, Alessandra. Vamos! Nós queríamos atrasar pro horário, compromisso. Aí elas têm que chegar aqui. Ô, irmão, perdoa aí, ó. Chegou no horário lá. Tem a mulher, quantos filhos tem? 5? Credo! Aí tem que chegar pro irmão que tem 5 filhos aqui e dizer assim, ô irmão, desculpa, é dever delas. Desculpa aí, meu pai atrasou lá por causa do banho, mas a culpada sou eu, tá? Por causa que se eu soubesse, eu tenho compromisso com o horário, era para mim ter vindo nem que fosse a pé. Vem correndo, ó. É pertinho, 4,5 km daqui de casa. Vem, ó, já chega com a voz aquecida, corpo aquecido. Resumindo para vocês, irmãos, a gente tem que parar de colocar a culpa nos outros. Transferir responsabilidade, começar a ler uma Bíblia, ler uma palavra. Irmãos, olha aqui, ó, presta atenção. Irmãos, evento dos adolescentes teve algo lindo. Olha para o lado rápido assim, só dá uma olhada para o lado. Só dá uma olhadinha rápida para o lado, olha para o lado e volta. Olha para mim agora. Um evento lindo dos adolescentes. Cheguei lá no evento, tinha um presente, eu falei, acho domingo, tinha um presente para quem chegasse lá, tinha que chegar lá e colocar o celular numa caixinha, ganhava um doce. Não, ganhava um brinde. Vamos falar o que é o doce. Ganhava um brinde, botava o celular na caixinha. Irmãos, aqueles adolescentes passaram um tempo lindo, maravilhoso, mais de dia. Entraram sábado, saíram domingo. Foi lindo, irmãos. Sem, sabe? Só que tu tem que dar o exemplo, eu tenho que dar o exemplo. Dá o exemplo, não fica no celular aqui. Daqui uns dias o teu filho, a tua esposa vai estar no celular aqui, ó. No culto. Tu acha que está no culto, está no WhatsApp. Está lá no que é isso? WhatsApp. Vai estar lá, ó. Resolvendo, sabe o que? Problema de amanhã, problema de depois de amanhã. Aí eu posso fazer uma ministração aqui daqui a uns dias, uns bons dias, sobre reverência. Que hoje em dia não se tem mais reverência. Com a palavra, não se tem mais reverência. Quando estamos adorando, hoje aí é uma bagunça. Porque chega lá e fica, sabe? E aí, cara, como é que tá? Você quer lá, tá, e aí, vai comprar para amanhã? E aí, como é que tá? Vamos fechar o negócio, não vamos? Irmãos, chega aqui, deixa o celular até no carro, irmão, se for necessário. Se ele está te dominando, deixa o teu celular no carro. É ele que está te dominando, deixa o teu celular lá no carro. Quem participa do detox sabe que tem coisas que nós temos que fazer o quê, Cláudio? Fugir, né? Deixa lá no carro, tu vai ver, vai começar a melhorar, sabe o quê? O ambiente, o teu clima, o relacionamento, sabe com quem? Com o papai. Porque aí tu não sai daquilo ali, ó. E tu fica o tempo inteiro. Imagina, não sabe nem o que foi pregado nessa noite. Só que a igreja apostada, ela está se levantando de qual forma? Da gente achando que está tudo normal, de que as coisas podem serem assim. Mas nós somos chamados ao quê? Ao compromisso com a verdade, buscar a verdade. Viver uma vida de santidade que reflita a transformação espiritual verdadeiramente. Não influenciada por práticas externas, mas influenciadas pela palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. E que transforma. Que transforma. Se coloque de pé nessa noite, quero orar por você.